Bem, galera, para a gente começar a desenvolver com React Native, existe aqui vários caminhos, tá? Várias combinações de ferramentas que a gente pode utilizar. Eu vou comentar sobre algumas delas e eu vou dar um pouquinho mais de detalhes sobre a que a gente vai utilizar aqui e que eu aconselho vocês a utilizarem inicialmente, tá? Mas não é obrigado não, vocês podem utilizar um conjunto diferente. Bom, os dois caminhos, eles depois se dividem aqui, que a documentação oficial sugere, utilizando isso aqui, ó, Expo CLI, né, que são, e o React Native CLI. O que são essas duas coisas? São as duas formas padrão da gente configurar o nosso ambiente. O React Native CLI é um conjunto de ferramentas que permite, então, a gente fazer a nossa conversão do código baseado em tecnologias web para código nativo, tá? Ele permite, inclusive, que a gente edite esse código nativo e incorpore bibliotecas de terceiros, se a gente achar necessário ao nosso projeto, entre outras coisas. Qual que é a desvantagem disso? A gente tem que instalar ferramentas específicas dos ambientes de execução que a gente quer atingir. Por exemplo, se eu estiver programando para Android, eu vou ter que instalar Android Studio, instalar mais um monte de coisas relacionadas a isso. Se eu estiver trabalhando com iOS, eu vou ter que instalar o Xcode, etc. Tá? Então, esse caminho aqui, ele é um caminho que talvez seja necessário em algumas situações, mas ele é um caminho mais custoso, tá? Mas, em algumas situações, ele é necessário, porque o outro caminho, ele tem algumas restrições. Qual que é esse outro caminho? É utilizar o Expo, que é um conjunto de ferramentas também que permite que a gente converta os nossos códigos baseados em tecnologia web em código nativo para rodar em smartphone. Qual que é a desvantagem? A gente não tem acesso a esse código nativo gerado para poder editar, se necessário, ou também para poder incorporar bibliotecas de terceiros nativamente, se a gente precisar. Mas qual que é a vantagem? Ele é mais tranquilo de configurar do que você ficar instalando Android Studio e tal, né? E mais leve também, porque algumas coisas ele roda de maneira mais eficiente e de maneira mais simples também. Bom, então aí nós vamos utilizar o Expo, tá? Mais à frente da disciplina, se a gente estiver mais acostumado, talvez a gente pode utilizar isso aqui. Para os nossos exemplos, vai ser suficiente o Expo. Bom, como que ele funciona? Ele funciona em cima do Node.js. Então, a primeira coisa, Node.js é uma ferramenta de criação de servidores baseados em codificação JavaScript. Então, é em cima dele que o Expo trabalha. Para a gente, então, fazer o uso disso, a gente tem que instalar o Node 12 ou superior, né? Igual tá aqui, ó. Aqui tem os caminhos, tá? Eu até montei um slide com isso, com algumas informações, mas aqui no vídeo eu vou mostrar direto aqui no site, que é a nossa documentação oficial, reactnative.dev. Tá, então, a primeira coisa é instalar o Node.js. Tá aqui a página do Node. Tem várias formas de instalar aqui também, dependendo do sistema operacional, dependendo de 64 ou 32 bits, enfim. Tem várias formas de instalar. A que eu utilizei foi esse aqui, ó. Eu peguei o binário já pronto. E aí eu trouxe para minha máquina, descompactei, movi para a pasta em que eu queria que ele ficasse. No caso aqui eu estou usando o Linux. Eu coloco esses programas na pasta OPT. Tá aqui. E aí tem uma configuração que a gente não pode deixar de fazer, que é configurar as variáveis de ambiente para que o executável do Node seja reconhecido pelo console, né? Pelo nosso prompt de comando. Acredito eu que esse instalador automático aqui do Windows já faça o registro das variáveis de ambiente automaticamente.
Mas no meu caso eu tive que fazer manual, então eu fui num arquivinho lá e fiz a edição disso. Tem outras opções de Linux aqui também, talvez alguma faça automaticamente, mas a minha não fez. Mas o que é preciso? É preciso que, após instalar o Node, ele seja reconhecido aqui pelo seu terminal de comandos. Como que você testa isso? Você coloca o comando node -v. Isso está na documentação do Node lá também, tá? Se ele te falar qual versão que está instalada, é porque ele sabe que ele está reconhecendo. Agora, se você dá esse comando aqui, ele dá alguma mensagem diferente disso, é porque não está instalado. Então, você tem que ter certeza de que isso está instalado antes de passar para frente. Beleza, com o Node instalado, nós vamos realizar a instalação do Expo CLI, que é o mecanismo que vai fazer as nossas conversões. A gente usa o próprio Node, né, o próprio gerenciador de pacotes do Node, que é o npm, para fazer a instalação do Expo. Só que, se você quiser, você pode utilizar também o YAR, que é um outro gerenciador de pacotes. Estou utilizando o npm mesmo, que já vem instalado no Node. Se você quiser utilizar o Yarn, ou se você já tem costume de utilizar o Yarn, você vai ter que instalar o Yarn primeiro. Eu vou utilizar o npm mesmo. Então, com o npm, com o Node instalado, que já inclui o npm, eu vou instalar o Expo com esse comando aqui. Já está aqui o comando. Eu vou ter, então, o Expo instalado no meu sistema. Eu já fiz a instalação, tá? Então, eu não vou precisar instalar aqui de novo. Isso aqui demora um pouquinho também. Aí vocês tentam instalar, se der problema, no dia da reunião a gente confere. Beleza. Instalou o Expo, significa que a gente já pode, então, criar projetos e executar esses projetos. E os comandos estão aqui, ó. Como que eu faço para criar um projeto? Eu uso o comando expo init e dou um nome para o projeto. Tá? Isso aqui eu já tenho que, para eu dar esse comando, eu já tenho que estar na pasta onde eu quero criar meu projeto, que é exatamente essa pasta que eu estou. Deixa eu abrir ela aqui também. Aqui, ó, React Native Projects. Essa pasta é uma pastinha que eu criei aqui no meu sistema de arquivos para poder colocar os projetos lá dentro. Ela está limpa, eu já criei algumas coisas, já paguei. Como é que é? Então a gente faz o seguinte, expo init, e a gente dá um nome para o projeto. Aí, na pasta que eu tiver aqui no meu console, o Expo vai criar uma pastinha e vai colocar toda a estrutura do projeto lá. Então eu vou colocar aqui, hello. Aí ele vai me perguntar que tipo de projeto que eu quero criar. Ele me dá algumas opções. Se eu quero criar um projeto em branco ou se eu quero criar um projeto já com algum conteúdo de exemplo. E também se eu quero utilizar TypeScript lá para fazer os arquivos de configuração. Eu vou criar um em branco, que é o mais rápido. Depois vocês podem criar os outros aqui para vocês verem as diferenças. Também nas reuniões, se vocês quiserem discutir alguma coisa, a gente pode discutir. Então, ali, ó, com a setinha, ele me deixa escolher. Escolher o primeiro, apertar Enter. Aí ele vai começar a fazer essa instalação. Os projetos, eles são bem... Eles têm uma estrutura de diretórios bem... vamos dizer assim, complexa, tá? Ele tem muitas pastas lá dentro para colocar os módulos e tal. O bom é que a ferramenta já cria para a gente isso aí, não tem necessidade da gente criar isso manualmente, tá? É possível você criar isso manualmente? Eu acredito que sim, mas é inviável. Beleza, enquanto ele cria, o que dá para a gente já ir adiantando? Tá. A gente vai precisar, para rodar isso no celular, de instalar no celular um aplicativo chamado Expo Go. Expo Go. Então, vocês podem ir lá e instalar isso, começar a procurar lá na loja de aplicativos de vocês, instalar para a gente já ir adiantando, enquanto a gente espera essa instalação ficar pronta. Como é o branco, como é o projeto em branco, ele não vai demorar muito. Beleza, já terminou aqui. Demora também um pouco por causa da questão do computador não ser computador com recurso computacional muito avançado. Beleza. O que aconteceu? Nosso projeto está criado. Aqui está o nosso projeto. Então, ele tem um monte de pastas. Você pode editar esse projeto utilizando o Visual Studio Code, por exemplo, utilizando qualquer outro editor que você quiser, tá? Eu vou abrir com o Visual Studio Code aqui
só para a gente dar uma olhadinha. Aqui, ó, tem um monte de pastas dentro de pastas, tem muita coisa aqui. Tá? Depois a gente vai acostumando aos poucos com essa estrutura. Nosso arquivo principal, né, como se fosse o index da nossa aplicação, é esse aqui, ó, app.js. É isso aqui que é a entrada do nosso aplicativo. O que a gente tem? Código JavaScript misturado com código HTML. Isso é uma sintaxe específica que nós vamos ver mais para frente, tá? É chamada JSX, tá? Mas a gente vai ver mais para frente. Que é meio que uma mistura de JavaScript com HTML. Beleza, então tá aqui o nosso exemplo básico. E como que a gente roda isso? Lembrando, isso aqui, quando a gente for rodar no telefone, vai ser convertido para código nativo daquela plataforma. Bom, como que a gente roda isso? Aqui também já tem as instruções, mas lá tem umas instruçõezinhas aqui, tá? Mas lá no navegador também tem, na documentação que a gente está olhando, ó. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ir para a pasta, né? Com o terminal que a gente tiver aberto, CD para abrir pasta. A gente vai para a pasta e depois a gente dá um npm start ou um expo start, um dos dois. E isso vai criar um servidor, né? Abrir, startar um servidor Node com a nossa aplicação em funcionamento, para a gente fazer os nossos testes. Então vamos primeiro navegar para dentro da pasta, CD, eu acho que foi Hello que eu dei o nome, né? Ele cria a pasta com esse nome. Então eu entrei na pasta, e aí depois de entrar na pasta, eu mando o projeto startar, npm start. Essas coisas, eu tive muito problema com permissão de pastas, tá? Então vocês fiquem atentos com as permissões aí das pastas que vocês estão utilizando. Às vezes você está numa pasta que não tem permissão, essas coisas não rodam muito bem, não. Bom, o que a gente tem aqui? Aquela mensagem é porque ele tentou abrir o navegador direto e não conseguiu, porque às vezes ele já mostra isso aqui tudo no navegador também. Eu dei Ctrl C para aqui o comando, tá? Vou mandar executar de novo. Tá vendo? Tá tentando abrir o navegador direto e não tá conseguindo em alguma configuração aqui do meu sistema. Mas esse abrir o navegador de início aqui não é para executar ainda o programa, não. É para mostrar esse mesmo menu aqui no navegador, tá? Deixa eu ver se vai rodar aqui. A interface é um pouco diferente, né? Mas basicamente as mesmas opções. A opção de você rodar isso aqui no navegador, rodar no simulador. Se você tiver algum simulador aí rodando no seu sistema, você pode conversar direto com esse simulador. Enfim, algumas opções. O QR Code está aqui, que é o mesmo que está aqui também. Às vezes eu nem deixo isso aqui aberto, mas se vocês quiserem usar isso aqui ao invés desse menu aqui, vocês podem utilizar. Bom, mas o que a gente tem? A gente tem opções de pedir para rodar no navegador ou pedir para rodar no dispositivo. Esse rodar no dispositivo aqui é se você tivesse um dispositivo conectado nesse computador ou um emulador rodando. Para você rodar direto no telefone via Expo, basta você escanear esse QR Code aqui com o Expo Go instalado. Então, se você já instalou o Expo Go, você vai abrir, vai ter a opção aí de escanear QR Code, você vai apontar para esse QR Code. Se você ainda não instalou o Expo Go, você vai e instala lá, por favor, e faça esse teste, tá? Eu já instalei o Expo Go aqui, então estou abrindo ele no meu celular. Não vou gravar o celular e fazer mesclagem de vídeo, não acho que vai ficar mais demorado. E aí vou apertar aqui em Scan QR Code, aponta a câmera para o QR Code que está aqui na tela. Tá vendo que já apareceu algumas coisas automáticas aqui, porque ele está fazendo a compilação desse código para o Android, que é o meu celular.
E aí, daqui a pouquinho, esse projeto é pequeno, ele vai compilar rapidinho. Quando o projeto é grande, isso demora. Ele vai compilar e vai mandar lá para o meu celular. Quando eu alterar o meu código, algumas coisas vão automático, mas dependendo ele tem que recompilar, tá? Mas algumas coisas vão automático. Então, já está finalizando ali a compilação. Isso, já apareceu no meu celular a aplicação rodando, tá? Eu quero que vocês façam esse teste aí também. Só que para a gente ver aqui, eu vou mostrar no navegador também. Para mostrar no navegador, a gente tem aqui ó, a opção de W. Ó. Então, se eu apertar o W aqui, ele vai me mostrar. Aí está gerando o HTML, CSS e JavaScript normal para rodar no navegador. Aí tentou abrir o navegador direto, que também não conseguiu, mas ele colocou aqui a URL. Eu posso copiar daqui, só não posso apertar Ctrl C, porque senão o meu servidor cai. Porque Ctrl C é atalho de matar programa aqui no terminal. Tá, coloquei lá. Essa aqui é a minha aplicação rodando. É uma aplicação muito simples que ela não tem nada, tá? Isso aqui também está na tela do meu celular. E aí, se eu quiser editar isso, eu vou lá no meu editor e vou. Tá, o que a gente tem aqui? O que a minha aplicação apresenta na tela é praticamente isso aqui, tá? E isso aqui é o CSS dela. Depois a gente vai ver essa sintaxe aqui com mais calma. É uma view, que equivale a uma div, um text, que equivale a um parágrafo, se não me engano, e um status bar aqui automático, que é lá no navegador vai ser o que vai aparecer lá em cima. Isso aqui é o texto que está aparecendo lá. Eu vou trocar para Hello World. Vou mandar salvar. Tá pedindo para eu colocar senha de sudo aqui, tá? Porque a pasta do meu projeto tá como administrador. É a questão da permissão. Depois eu vou lá dar permissão. Aí eu salvo aqui, já tem a minha atualizada aqui. Então, assim que eu salvo, a minha aplicação já atualiza. Do meu celular também já atualizou com isso daqui. Vou trocar só uma cor aqui. Vou colocar, sei lá, blue. Isso aqui eu vou ter que tirar, tá? Essa questão de ficar pedindo senha. Salvei aqui a minha aplicação. Já atualizou, no meu celular também já atualizou. Então, eu não vou entrar mais em detalhes sobre edição dos códigos, tá? Eu quero que vocês tentem botar isso para funcionar, para a gente poder dar continuidade. Por que eu quero parar por aqui? Porque essa configuração, às vezes ela dá alguns problemas, como eu falei. A questão de permissão, questão de, às vezes, de instalar num lugar diferente do que precisa ser instalado. Então, quero que vocês façam essa preparação do ambiente para a gente poder dar continuidade. Se alguém quiser se aventurar em usar essa versão aqui, ó, instalando Android Studio ou Xcode, pode tentar também, não tem problema, tá? Mas eu acredito que para quem está começando, essa daqui seja a mais simples. Às vezes já dá alguns problemas, mas é a mais simples. Se você estiver tendo problema também com as duas, não estiver conseguindo botar nenhuma para funcionar, você pode mesmo assim testar os códigos utilizando esse sitezinho aqui, ó, snack.expo.io. O que ele te dá? Te dá uma estruturazinha com o projeto. Se você criar uma conta e fizer login, ele deixa até você salvar isso lá, tá? E ele meio que compila isso lá automaticamente para você. Por exemplo, vou trocar isso aqui, ó. Vou mexer um pouco aqui.
Aí ele já edita aqui, ó. Ele demonstra o resultado como tá ficando. E se você quiser testar no seu telefone também, você pode vir aqui, ó, Android e apertar para executar e ele vai gerar o QR Code para você. Deixa eu ver aqui. Você tem que logar. Não, aqui, desculpa. Aqui direto. Aqui no Android é meio que se ele já tivesse um dispositivo configurado aqui para ir diretamente. Aqui no meu dispositivo, ele tem aqui esse QR Code e a mesma ideia. Você vai pegar o seu celular, vai abrir o Expo Go e vai escanear o QR Code. Você vai ter isso funcionando. Então, quem tiver com dificuldade de montar o ambiente lá, enquanto não estiver conseguindo, pode usar esse snack.io aqui, .expo.io, né? E qual que é o problema disso? Às vezes a gente vai recarregar a página, esse código que demora a aparecer, às vezes para você salvar, se você quiser colocar uma imagem, por exemplo, você tem que fazer upload da imagem, então criar o arquivo aqui dá para você criar, mas é um pouco burocrático para mexer isso aqui. É mais para você dar uma olhadinha, fazer um exemplozinho curto mesmo. Enquanto você não consegue lá, talvez, preparar o seu ambiente. Então, isso aqui eu já escaneei isso aqui, já rodou no meu aplicativo também. Tá? A estrutura desse é isso daqui. Se você fizer login, você consegue deixar isso salvo para mexer da próxima vez. A estrutura do projeto está aqui, você consegue ver o que tem. Então, dá para usar algumas coisinhas aqui também. E se você deixar aqui no web, ele vai te mostrando como que tá ficando diretamente por aqui. Deixa eu mudar alguma coisa aqui só para a gente fazer algum teste. A view, vou colocar uma cor de fundo aqui diferente para ela. Mudou aqui para amarelo. Então, dá para você acompanhar algumas coisinhas por aqui também. Então é isso. Né, se você for seguir o que eu estou sugerindo, vocês vão instalar o Node, depois instalar o Expo, depois criar um projeto, depois ir para a pasta do projeto e startar o projeto. Daí você consegue ver pelo navegador como está ficando e consegue também ver pelo celular, através do Expo Go, escaneando esse QR Code, como que está ficando lá no celular, tá? Então peço que vocês façam esses testes aí e no dia da reunião a gente vê caso alguém esteja tendo problema com isso. Beleza? Então vou encerrar por aqui. Até a próxima.